Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aí. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Antes de tudo, quero pedir licença a vocês para que a gente possa entrar na casa de vocês para conversar um pouco mais sobre as juventudes. Antes de tudo, gostaria de me apresentar. Eu sou a Sara, sou estudante, pesquisadora, pesquiso sobre juventudes e educação popular, tenho 20 anos, sou militante da PJ e do PSOL e também componho o núcleo de pesquisa do Instituto Mariá, que é um instituto de pesquisa em juventudes. Irei contribuir na mediação, né, desse quinto encontro da plenária a São José que a gente quer, com a temática de juventudes. Nessa plenária, para contribuir aí com o nosso diálogo, com a nossa discussão, a gente tem alguns convidados, convidados aí, que são o Lion Silva, que é ativista LGBTQIA+, antirracista do RUA, Juventude Anticapitalista, o Enzo Medina Pugliese, que é militante secundarista e secretário político da União da Juventude Comunista do Vale do Paraíba, Sol Aquino, que é estudante secundarista da ETEC José Vieira de Macedo, integrante do Grêmio Estudantil Voz Ativa e diretora do Grêmio da União Brasileira de Estudantes Secundaristas pelo coletivo Juntas e Militantes do PSOL. Galera, para iniciar, só para que a gente possa se organizar também, eu peço que todos e todas deixem os microfones desativados. Nós teremos um momento aí para contribuição da galera, né? Para uma fila aí, para inscrição também, para quem quiser contribuir também no diálogo. Mas aí a gente avisa quando for abrir inscrição e no momento de fala de cada uma, a gente liga o microfone. Pode ser? Espero que sim, espero que esteja tudo certo. Bom, então, para iniciar um pouco da nossa fala, essa discussão tão importante sobre a temática das juventudes, né? Uma parcela grande aí da população que contribui também para um espaço de pesquisa extenso da gente. Eu convido Marina, que é a nossa pré-candidata à prefeitura pelo PSOL, para que ela possa iniciar aí com a fala de contribuição com a gente. Ai, Sara, obrigada. Acho que você já fez uma ótima abertura aí, não vou precisar gastar muito tempo falando da qualidade desse encontro, né? Pessoas, enfim, muito potentes aqui, e o que significa, né, essa construção coletiva para a gente. Então, vou partir diretamente para o assunto, né? Já que ganhei essa economia aí, digamos assim. Bom, a gente está vivendo um momento muito, assim, um momento inédito, né, na história da humanidade, né? A gente está vivendo uma crise política, econômica, social, sanitária, né? Onde aqui no Brasil a gente não tem nenhum tipo de amparo no sentido de ter políticas que respaldem a maioria da população, né? Então, a juventude, que normalmente já tem dificuldades, né, para entrar no mercado de trabalho, porque muitas vezes com um discurso de falta de experiência, né, a juventude entra em trabalhos extremamente precarizados, estágios, muitas vezes recebendo menos até do que um salário mínimo. Essa situação que a gente está vivendo, essa crise, né, tão séria, junto a um desemprego também recorde, faz com que a perspectiva para a juventude no próximo período, né, pelo menos no médio prazo, aí, é bastante séria, né? Então, a gente tem dois jovens hoje. Um é o jovem, né, que tem um dinheiro, né, que é o jovem daquela família que trouxe o vírus para o Brasil, onde pouquíssima coisa mudou na vida dele, para ser muito honesto. Os mais sérios, né, ainda fazem um isolamento social, mas é aquela pessoa que está estudando de casa, com todo o conforto, sem preocupações com a família, né, preocupação com a renda familiar e tudo mais. E outra coisa é a maioria dos jovens, a ampla maioria dos jovens, né, que também são, a maioria, negros e negras, que moram na periferia, e que são aqueles jovens que conhecem a repressão policial, né, que é aquele jovem que precisa tomar cuidado para o seu guarda-chuva não ser confundido com um fuzil. A gente tem, infelizmente, várias histórias para contar nesse sentido, que é o jovem que precisa trabalhar, muitas vezes para garantir a sua sobrevivência, outras vezes para complementar a renda familiar, né, e estão em postos de trabalho extremamente precarizados. A gente viu, agora ainda na quarentena aqui no Brasil, né, o levante, por exemplo, dos trabalhadores de aplicativo, que acho que trouxeram à tona
um pouco dos problemas que existem aí, né, no sentido do mercado de trabalho, mas também é o jovem que tem mais dificuldades em seguir com os estudos, por exemplo, em meio à pandemia. Né? Então, o acesso à internet, a gente está aqui numa reunião virtual, eu estou muito feliz, mas o acesso à internet, ele não é um direito de toda a população, e muito menos de todos os jovens. Né? 1 em cada 4 no Brasil não tem acesso à internet. 4 ou 5, depende um pouco da pesquisa, são cerca de 46 milhões de pessoas. 45% desses alegam que não tem acesso à internet porque é um serviço muito caro. Outros, 37%, porque não tem aparelho para acessar a internet, não tem computador, não tem tablet, né? E outros ainda não têm celular. E desses ainda que eu digo que tem acesso à internet, uma parte significativa tem acesso pelo celular, pelas redes sociais. Né? Ou seja, tem acesso ao WhatsApp, Instagram, Facebook, que permite, digamos assim, um certo contato com o mundo, mas no sentido de você ter acesso para conseguir estudar, conseguir se desenvolver, absolutamente limitado. Né? Então, a educação para a juventude, que já tem um caráter extremamente desigual por conta das bases sociais do nosso país, são ainda mais desiguais hoje, nesse momento da pandemia. Né? Então, a gente viu toda a luta aí para adiamento do Enem, por exemplo, né? Mas, sequer eu posso dizer também que os problemas da juventude se resumem aos efeitos da pandemia recentemente agora. Existem problemas bastante sérios e estruturais da nossa sociedade que já vêm de muito antes, né? Então, um dos exemplos é a própria escola. Né? A escola, ela reproduz a escola e as instituições de ensino como um todo, né? Elas reproduzem a lógica da sociedade. E a gente está vivendo um momento em que a direita e a extrema-direita, o setor conservador, tem avançado muito na nossa sociedade, infelizmente, né? A gente tem, enfim, como presidente Jair Bolsonaro. Acho que entre nós aqui eu não preciso discorrer muito sobre isso. Mas esse setor é um setor que não permite o diálogo. Eles, para conseguirem aplicar sua política, eles precisam ser extremamente autoritários. E aí vem com políticas extremamente moralistas, né? São contra, por exemplo, a orientação sexual, a educação sexual nas escolas, né? O que faz com que, infelizmente, milhares de famílias passem por casos de abuso, porque as crianças não conseguem identificar esse tipo de problema. A gente viveu na semana passada uma história muito triste da garota de 10 anos do estado do Espírito Santo, né, que estava grávida, e que esse setor, inclusive, foi para a porta do hospital para tentar impedir que essa criança fizesse o aborto. Né? Então, essa necessidade da gente democratizar as escolas, né? Permitir que as discussões sejam feitas tanto com os mais jovens, como eu disse, com a questão da educação sexual, mas também debates, né? Contra, por exemplo, o racismo, LGBTfobia, debates de gênero, né? Que muitas vezes os jovens que estão se descobrindo, né, e não tem espaço para discutir a sua sexualidade, a sua identidade dentro da escola. E também, se por um lado isso, uma falta de democracia no sentido de acesso às discussões e tudo mais, por outro lado, pouquíssima permissão de participação dos jovens na política. Né? O jovem, quando ele ingressa na política, quando ele tem uma maior participação, ele muitas vezes não é levado a sério. Né, tido como, enfim, uma aventura, como se suas demandas não fossem justas e necessárias. E a gente vê também uma tentativa de cooptação das suas formas de se organizar. Né, os grêmios estudantis, muitas vezes, atrelados à diretoria, tanto a diretoria da escola quanto a diretoria de ensino, enfim. Isso acontece também porque existe uma tentativa de frear esse movimento. Né? Os grêmios estudantis, eles são instituições políticas extremamente necessárias. Extremamente necessárias porque a gente está vendo um sucateamento dos serviços públicos como um todo e também da educação. Dentro desse projeto, enfim, de terceirização, de privatização, de sucateamento dos serviços públicos, a educação entra aí com muita força. Né? E os grêmios estudantis, os CAs, DAs também nas universidades, cumprem um papel fundamental na luta em defesa da educação. Né? A gente está agora numa briga para tentar aprovar o Fundeb, por exemplo. Então, se por um lado eles querem precarizar e sucatear a educação, por outro lado, a gente não quer apenas que não seja sucateado, mas a gente quer fortalecer esse setor.
A gente quer fortalecer, por exemplo, aqui em São José dos Campos, a gente quer que tenha alguns cursos que já existem, mas aumentar. Não existe, por exemplo, nenhum curso de humanas na nossa cidade, universidade de humanas, né? Então, assim, é absolutamente segmentado, direcionado, e a gente quer ter direito de escolha, a gente quer ter, enfim, plenitude nos nossos direitos mesmo. Então, assim, a questão da juventude, ela é muito ampla, acho que todos os temas que a gente discutiu até agora, a gente está no 6º encontro, né? Todos os temas que a gente discutiu, eu acho que também perpassam pela juventude, né? Trabalho, seguridade social, enfim, cultura, todos eles, né? Porque a juventude, enfim, está em todas as áreas da sociedade. Mas eu procurei aqui dar um panorama um pouco geral do que a gente está vivendo, e eu sempre digo, o que eu mais gosto dessas reuniões é de ouvir. Estou muito feliz, a gente já está com 30 pessoas aqui, é uma reunião muito representativa, no sentido de pessoas de diferentes áreas aqui. Quero muito ouvir vocês, estou muito feliz, e espero que a gente tenha uma boa reunião. Gratidão, Marina. É importante a gente compreender mesmo que a juventude ela é um espaço vasto da nossa vida, né? Que aí contempla a galera do final da adolescência até os 29 anos de idade. Então, é um espaço extenso da nossa vida que contempla diversas realidades. E por conta disso também a gente tem convidados aqui para nos ajudar, para contribuir com essa fala, né? Para a gente ser um pouco mais abrangente também num espaço de discussão. E para começar, convido o Lion, né, para ajudar a gente nesse processo de discussão e para contribuir com a fala dele. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui podendo contribuir um pouco com esse debate, que eu acho que é de extrema importância. Vou apresentar, meu nome é Lion, tenho 25 anos, sou militante LGBTQIA+, e sou militante antirracista, e aqui na São José eu construí o coletivo Rua, que é um coletivo de juventude anticapitalista. Construiu também a Associação LGBT+, São José dos Campos, que é uma associação voltada para pessoas LGBTs, para construir políticas e para pessoas LGBTs, e também construiu a Casa Coletiva, que é uma casa de cultura aqui de São José dos Campos. Primeiramente, eu queria começar minha fala falando sobre uma coisa que eu acho de extrema importância quando se fala sobre juventude, que eu acho que é a questão de, tipo, da juventude começar a enxergar o seu espaço político dentro da sociedade. Eu acho que tem muito uma coisa de que acontece que as pessoas, que acontecia muito mais antes, eu acho que agora com esse levante que teve de juventude, esse panorama está mudando, mas é a questão de que muitas vezes a juventude não era visto como algo político ou algo pertencente a espaços políticos. E eu acho que isso é uma coisa que foi mudando com o tempo, porque eu acho que antes era uma coisa muito a juventude não é luta, entendeu? Tipo, eu tenho que estudar e tal, e tipo, e isso foi mudando quando foi acontecer, e tendo os levantes a gente começou a ver uma mudança desse pensamento, a juventude começou a perceber que era importante que ela se colocasse dentro das lutas, e era importante que ela lutasse pelas coisas que elas acreditam, pelas coisas que elas, né, que elas querem lutar. E eu acho que isso é de uma extrema importância, porque eu acho que é fundamental a gente ter essa noção de, tipo, de que a juventude também faz parte da política, também faz parte dos momentos políticos, dos movimentos e de causar mudanças estruturais na sociedade, porque é de extrema importância que a gente comece a pensar, a gente tenha essa noção para a gente começar a se politizar a respeito disso. A gente teve, há muitos anos atrás, a juventude era uma coisa parte da juventude era uma coisa muito despolitizada, uma coisa tipo que não pensava político, que não acreditava que fazia parte daquilo. E com essa mudança eu acho que isso aconteceu, e eu acho que isso é de uma extrema importância, porque a juventude é a nova geração. É o que vai, tipo, levar para frente as políticas, as questões as questões de opressões, as questões de gênero, as questões de sexualidade, tipo, é ele que vai levar tudo isso para frente. Então é de extrema importância que a juventude comece a se politizar para isso. E eu acho que esses levantes foram muito importantes. Eu acho que um dos pontos que a juventude começou a mais a crescer é na questão de opressões, porque eu acho que a juventude ela começou a pesquisar a respeito disso, começou a saber a respeito disso, começou a procurar a respeito disso, e isso é de uma extrema importância, porque a gente começou a ter novas informações a respeito disso, a gente começou a saber mais sobre essas questões que muitas vezes a gente não sabia tanto, ou pra gente ainda era uma coisa muito
muito vaga ainda. E eu acho que isso é uma coisa importante. Eu acho que a juventude trouxe muito isso para os espaços políticos, essa questão de tipo trazer essas questões das opressões dentro dos espaços políticos. Porque muitas vezes quando a gente tipo vai nos espaços políticos e fala muito de classe, e acho que é uma coisa extremamente importante a gente falar de classe, mas eu acho que esse levante de debate sobre as opressões, eu acho que foi de extrema importância para a gente começar a, como eu diria, detalhar mais o que seria essa luta de classes. Eu acho que a gente começou a ver, tipo, quem que é a classe, sabe? Qual que é a cor da classe, qual que é o gênero da classe, sabe? O que é essa classe? Que a classe não é uma coisa no ar, assim, uma coisa, classe. Não, tipo, ela tem cor, ela tem gênero, ela está em diferentes níveis na sociedade, diferentes níveis estruturais dentro da sociedade, e eu acho que esses debates foram de extrema importância para isso, para trazer esses debates para dentro e para a gente desenvolver mais, porque eu acho que isso que é o importante. Eu acho que o importante é que, tipo, as gerações mais antigas, sabe, que tem conhecimentos que são muito valiosos para nossa militância, e as gerações novas, elas consigam, tipo, fazer sínteses nos conhecimentos delas, consigam, tipo, sintetizar as coisas e começam, tipo, a deixar a luta cada vez mais forte, cada vez mais politizada, cada vez mais informação, porque quanto mais informação, mais você sabe como lutar, você sabe quais são as estratégias que devem ser tomadas, e eu acho que isso foi de uma extrema importância, eu acho que essa é uma coisa muito importante, essa coisa do encontro entre as diferentes gerações. Eu acho que a gente tem que ver isso de uma maneira muito positiva. Eu acho que muitas vezes tem uma visão muito negativa sobre, tipo, mas como assim? Eu acho que a juventude tem que estar naquele espaço. Não, tipo, a gente tem que estar em todos os espaços. Eu acho que pessoas negras têm que estar falando sobre todos os assuntos, pessoas LGBTs têm que estar falando sobre todos os assuntos, e porque mulheres têm que estar falando sobre todos os assuntos, porque todas as questões da classe, elas vão passar por todas essas pessoas. Então, acho que isso é de extrema importância. Entrando na questão de opressões, eu acho que eu vou dividir em dois pontos, questão racial e questão de LGBTQIA+, que é o que eu tenho mais conhecimento. E eu acho que a questão da juventude é uma coisa muito cara para as pessoas negras. Porque no momento da juventude, no momento que você é adolescente, por exemplo, você começa a. Claro, antes você já tinha isso, mas você começa a ter um embate muito mais forte com questões de classe e questões de raça na sua vida. Isso começa a afetar a sua vida. Você começa a perceber, por exemplo, que você não tem uma perspectiva de tipo de ter um ensino superior, ou de trabalhar, ou de, tipo, terminar seus estudos. Você começa a perceber que a sua situação ali, como uma pessoa preta e da periferia, você começa a perceber que a sua vida ela não vai ser igual das outras pessoas e que muitas vezes você pode não conseguir chegar onde você quer. E a gente sabe que que é nessa época que as pessoas das periferias começam a ter dificuldades financeiras, começam a perceber que, tipo, elas vão ter. E aí elas começam a desviar do caminho que normalmente, tipo, seria o ideal, né? Que seria você estudar, fazer um ensino superior, começar a trabalhar. E essas pessoas, por conta da situação social delas, por conta de todo o espaço, toda a questão de você não ter condições financeiras, de você sempre estar envolto de muita violência vinda da polícia, de você estar num lugar precário, você começa a ir para outros caminhos. Então você começa a se envolver com tráfico, você começa a usar drogas, você começa a chegar nesses espaços e isso é na juventude. Então, tipo, isso é uma coisa. Isso é muito sério. E é muito sério isso. E é muito importante que a gente, tipo, tenha essa visão que, tipo, a questão da juventude, a questão de ser adolescente, entrar na adolescência, de começar a ser adulto, é uma coisa muito cara para pessoas negras, porque isso também envolve a questão de você começar a perceber a violência em cima de você. Você começa a perceber a violência policial em cima de você. Quando você começa a ficar mais velho, começa a ser adolescente, faz seus 16, 17 anos, você começa a perceber que a questão dos policiais olhando você diferente. Você começa a perceber os policiais, tipo, você começa a, muitas vezes até, tipo, começar a ter suas primeiras esqueci a palavra, gente. Mas a polícia começa a te parar, você começa a perceber que a polícia tem uma violência em cima de você. E eu acho que isso afeta muito o que a gente vai ser quando a gente for adulto. Então, tipo, eu acho que isso é de extrema importância. É importante que a gente saiba essa questão, a gente pense nisso. E essa questão da expectativa do estudo e do emprego é muito caro. Tipo, a gente tem situações, por exemplo, de pessoas negras que, tipo, conseguiram se formar, mas elas são a primeira pessoa da família dela a ter ensino superior, sabe? A primeira, sabe? A primeira geração a conseguir ter um ensino superior. E isso é uma coisa muito cara, sabe? Isso é uma coisa que é um avanço importante, mas é uma coisa que você percebe o quanto que
é diferente o nível ali. É diferente você ser um jovem branco de um bairro de classe média, e você ser um jovem negro da periferia, sabe? Tipo, as coisas vão ser muito mais fortes em cima de você. E a gente também tem uma questão que. E aí, entrando na questão LGBTQIA+. Eu acho que a questão da juventude, ela também é muito fundamental na questão LGBT, porque quando você começa a ficar adolescente, é quando você começa a ter os primeiros sinais de que você é LGBT, mesmo que muitas vezes você não saiba o que é isso, você não sabe o que isso signifique, mas você começa a perceber ali que tem alguma coisa diferente com você. E você começa a perceber ali que a sociedade te trata de uma maneira diferente. Eu acho que essa questão de você entrar na adolescência é isso, é você começar a perceber a diferença que a sociedade trata você. Eu acho que é uma coisa que não é tão clara quando você é mais novo. É, e isso é uma coisa muito traumática, porque você começa a perceber que a sociedade ela te oprime de uma maneira muito forte por você ser LGBT. Você começa a perceber que você não tem informações a respeito disso, porque na escola isso não é falado, na sua família isso muitas vezes não é falado. E isso te traz um trauma muito grande. Então, tipo, você começa. E aí você começa, tipo, a perguntar, nossa, o que eu sou e tal. E quando você descobre uma pessoa trans, ainda é mais grave, porque, tipo, é muito sério, porque, tipo, existe toda uma questão, por exemplo, quando você descobre pessoa trans, você precisa fazer sua transição, você precisa, tipo, como você quer, tipo, você quer ser aquilo que você é mesmo. E você começa a perceber que você não pode fazer isso. Você começa a perceber uma coisa que é muito cara para as pessoas trans, por exemplo, é a questão da escola, é o acesso à escola, ou não acesso à escola, na real. Porque, tipo, a gente começa a perceber que pessoas trans começam a ser desrespeitadas e violentadas dentro desses meios da escola. Então, tipo, na escola mesmo, você, tipo, não tem o seu nome social respeitado. Você, tipo, você não pode, por exemplo, ir ao banheiro de acordo com o seu gênero, porque, tipo, se você for no banheiro feminino, você não pode, porque, tipo, vão te impedir você de ir. E você também não pode ir no banheiro masculino, porque você pode sofrer alguma violência ali, né? Porque existe a violência de gênero ali contra a pessoa trans. Então, isso vai ser muito caro para essa pessoa. Então, tipo, como essa pessoa vai continuar na escola? Ela não vai continuar. Então ela vai sair da escola e aí ela vai para os locais que a gente sabe muito bem para elas vão, que é para prostituição, que é o único caminho que elas conseguem encontrar. E para pessoas trans também tem uma outra questão de extrema importância que é preciso ser falada, é a questão da própria transição, é a questão da pessoa trans não ter direito a fazer a sua transição de maneira segura, de maneira saudável. Então ela não tem acesso ela não pode se hormonizar, ela não pode tomar os bloqueadores de hormônios, né, para evitar o crescimento, para ela poder, tipo, descobrir de uma maneira mais calma. Ela não tem acesso a questão da mastectomia, ou não tem acesso, muitas vezes não tem acompanhamento psiquiátrico no sentido tipo, de você poder passar por isso de uma maneira mais tranquila. Você não tem acesso à saúde, né? Você não tem o direito de fazer a sua transição de uma maneira saudável, uma maneira tranquila. E isso é muito caro, porque tem muitas pessoas trans que, tipo, começam a transicionar muito mais tarde, sabe? E aí é muito mais difícil. E eu acho que isso é uma questão que é muito importante ser falada, que é sobre essa questão da saúde, a questão de, tipo, como a transição é uma questão de saúde, é preciso ser pautada. Deixa eu ver o que mais aqui. Mas eu acho que essa questão da juventude na LGBT também traz uma coisa muito importante, que é a questão das descobertas. Eu acho que a juventude atual, na questão de gênero, na questão de sexualidade, a gente está descobrindo novas formas, a gente está descobrindo novas formas de relacionamento, a gente está descobrindo novas formas de gênero, está descobrindo novas formas de você colocar o que você sente para fora, sabe? Tipo, então você, por exemplo, está descobrindo pessoas não binárias, ou pessoas que são que são não binárias, ou pessoas que, tipo, sabe, têm outras formas de viver o seu próprio gênero, viver sua própria vida. Eu acho que isso é de extrema importância. Eu acho que muitas vezes a gente vê isso de uma forma um pouco negativa, tipo, mas você está dividindo o movimento. Não, sabe, você está descobrindo novas coisas, sabe? Você está descobrindo novas coisas sobre a sexualidade humana, está descobrindo novas coisas sobre gênero. E isso é de extrema importância, porque é isso que vai fazer com que a gente cresça muito mais, que a nossa militância fique mais forte, sabe? Que a gente consiga, tipo, saber quais são as pautas que cada uma dessas pessoas vê, sabe? Tipo, às vezes as pessoas têm muito uma noção, tipo, mas você tá querendo pautar a questão de linguagem neutra, mas isso não é tão importante, sendo que, tipo, sabe? É uma nova descoberta, sabe? É uma nova coisa que a gente está descobrindo sobre a nossa linguagem. Então, tipo, eu acho que é uma questão importante e acho que é uma coisa que está muito localizada dentro da questão da juventude. É a juventude que está trazendo isso. Então, tipo, eu acho que isso é de extrema importância.
E tem também a questão do trabalho para pessoas LGBTs. A pessoa trans, ela já tem essa coisa de, tipo, ela vai automaticamente para prostituição. Mas as pessoas LGBTs que não são trans também têm muita dificuldade. A gente sabe muito bem que no telemarketing a maioria são pessoas LGBTs, porque elas não têm acesso a outras formas de serviço. Então, tipo, isso é uma coisa muito séria, porque, tipo, o acesso ao trabalho já é uma coisa muito difícil. Você sendo LGBT, isso ainda é mais dificultado, e aí quando você acessa o trabalho, você consegue o emprego, você é desrespeitado dentro desse emprego, sabe? E isso é uma forma de expulsar você de lá, sabe? Tipo, se você não aguenta, tipo, psicologicamente isso, você, tipo, vai sair de lá. Então, tipo, é muito isso. É, Mas eu acho que uma coisa também que é importante ressaltar sobre a questão da juventude é o quanto que a juventude esteve presente nas questões nos movimentos, nas questões das manifestações. É muito importante. Eu acho que é importante a gente ter essa noção que, tipo, a juventude estava lá, a juventude participou desse processo, a juventude teve uma importância nesse processo. Que é pra gente saber que sim, nós somos um grupo político e a gente também pauta política, a gente também causa transformações. E eu acho que isso é muito importante a gente ter essa noção. Então, tipo, nas questões do ele não, sabe? Ou nas questões do quando começaram a houver os cortes de bolsas de pesquisa, e aí teve todo aquele movimento, teve todos aqueles protestos, e a juventude estava lá em peso, por conta de ser uma coisa que, tipo, afetava essa juventude. Então, tipo, é uma coisa que a gente precisa ter noção, a gente precisa ter noção, nossa, eu consigo causar transformação social, sabe? Como juventude, sabe? Me organizando como juventude. Eu acho que isso é uma coisa de extrema importância e é uma coisa, tipo, muito importante, é muito importante saber. E é muito importante a gente saber também que a gente formula política, sabe? A gente não somente, eu vou lá no protesto protestar. Não, a gente está formulando, a gente está organizando, a gente está falando, não, isso aqui é importante, isso aqui é importante, isso daqui é importante. A gente está formulando tudo isso como juventude, como um grupo lá. E não só como juventude, somos juventude, mas uma juventude que trabalha, ou seja, que também são trabalhadores, uma juventude que é negra, uma juventude que é LGBT, uma juventude que é mulher também. Então, tipo, é a questão que, tipo, a juventude tem pautas específicas, mas ela também está inserida nas outras pautas. Então, tipo, isso é uma coisa muito importante a gente ter essa noção, porque isso é de extrema importância, e é muito potente. E eu acho que isso a coisa importante é isso, é a questão da gente, tipo, ter essa noção. Nós somos juventude, nós somos um grupo específico e a gente precisa começar a se organizar. Eu acho que essa questão, sempre que a gente vai falar de militância, né, a gente fala muito que o importante da militância é você precisa começar a se organizar. E é isso. E eu acho que você, tipo, debater a questão da juventude é isso, você perceber a importância de você se organizar e de você, nessa organização, você começar a perceber quais são as pautas que eu quero, o que eu quero pautar, quais são as políticas que eu quero fazer, o que eu quero falar, sabe? Tipo, e é você ter essa noção, e você ter noção, o que eu preciso estudar também. Tipo, muitas vezes a gente não sabe, não vem sabendo tudo, né? Eu também, eu tenho tem muita coisa que eu não sei ainda. E você se organizar é isso, é você se organizar como juventude, você estudar junto, você pautar política junto, isso tem uma importância. E eu acho que é muito importante também para a gente saber essa nossa importância política, é saber que todas as questões que o governo pautar agora, todos os sucateamentos que estão acontecendo, vão afetar de forma grave a juventude, porque a juventude é o futuro, sabe? A questão, por exemplo, de a gente não ter mais a questão da aposentadoria vai afetar a juventude, sabe? Tipo, porque são os futuros trabalhadores e são futuros trabalhadores que não vão ter acesso à aposentadoria e não vão ter acesso a outros direitos trabalhistas, sabe? Tipo, e é importante a gente pensar isso para a gente saber. É preciso me organizar, eu preciso pautar a política, porque isso vai me afetar futuramente. A questão do corte de bolsa, sabe? Tipo, tem muitos jovens que trabalham com pesquisa e que estão tendo suas bolsas cortadas, sabe? Que muitas vezes estão tendo que parar suas pesquisas para começar a trabalhar em outros subempregos, assim, porque, tipo, eles não conseguem continuar. E isso é muito triste, isso é muito e isso causa muito déficit no nosso país, porque as pesquisas são de extrema importância. As pesquisas sabe, são como são formuladas praticamente tudo na sociedade. Então, tipo, é muito importante a gente saber disso. É muito importante a gente saber que todas as decisões que o governo toma agora vai afetar a gente futuramente. Então, tipo, é de extrema importância a gente ter essa noção de que, tipo, a gente é um grupo político, a gente precisa pautar política e que a gente precisa se organizar, a gente precisa estudar, a gente precisa pautar as coisas, a gente precisa estar em todos os espaços falando sobre absolutamente tudo, falando sobre gênero, falando sobre raça, falando sobre LGBT, falando sobre questão ambiental, falando sobre tudo, sabe? Porque nós somos o futuro, sabe? A gente é o futuro da sociedade. Se a gente quer uma sociedade mais justa, se a gente quer uma outra forma de sociedade, né? Se a gente quer transformar a nossa sociedade, a gente precisa começar a pautar isso agora e a gente, como juventude, tem que fazer isso, sabe? A gente tem que aprender com as pessoas mais
velha, sabe? Aprender com quem já tem experiência militante, com quem já viveu outros processos de luta também, antigamente, sabe? Até na ditadura militar. Então, tipo, a gente vai aprender com eles, trazer também o acúmulo que a gente tem, sabe? O acúmulo das novas coisas que a gente descobre, das novas pesquisas, das novas perspectivas que a gente tem, e trazer, porque é sempre bom, tipo, nos espaços militantes a gente arejar o ar, sabe? Trazer novas coisas, sabe? Trazer novos elementos, trazer novas coisas que não foram pensadas antes. E isso é de extrema importância. É importante a gente saber que a gente tem essa importância. E eu acho que é isso. Acho que eu queria finalizar falando isso, falando que que a juventude é de extrema importância, falando que eu acho que a importância da juventude, eu acho que foi isso, foi trazer novos debates, trazer novas coisas, e trazer a questão de opressões, que era uma coisa que foi de extrema importância, acho que transformou a forma de fazer política atualmente, e eu acho que, tipo, isso deixou muito mais detalhado o que é classe, sabe? A gente sabia que a gente tem que ter uma luta classista, e que a luta classista, ela vai abranger tudo isso daqui, porque a classe tem gênero, cor e sexualidade, e tem todas essas particularidades, que é importante a gente também saber na hora de pautar isso. É importante a gente saber que, como juventude, a gente tem que se organizar, a gente tem que estudar, a gente tem que acumular coisas, e a gente tem que estar participando de todos os processos. Então, tipo, a gente não precisa, a gente tem que entender que a gente não é só juventude, a gente é juventude, mas a gente está embarcado em todos os processos. Então, acho que é isso. Excelente, Lion, gratidão pela sua contribuição. Eu acho que sua fala deixa muito claro para a gente, né, que a juventude é um espaço de extensa discussão, de extensas pautas, e que a gente compreende, né, que o sistema do capital é que favorece todas essas desigualdades e opressões. Pelo que eu vi aqui, hoje é seu aniversário, então feliz aniversário, parabéns. Obrigado, gente. A galera que está falando feliz aniversário para você, aqui no chat, então, feliz festa da vida. Bom, e para continuar com a nossa contribuição, convido o Sol para que possa dialogar com a gente. Sol, você está aí? Olá! Então, tá tudo certinho? Beleza. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar construindo mais essa iniciativa muito importante para a cidade. Me apresentar de novo também, mesmo que você já tenha feito. Meu nome é Sol, eu sou militante secundarista pelo coletivo Juntos, também sou diretora da UBS pelos Grêmios, e sou uma pessoa não binária, artista e coisas mais da vida, porque eu sempre esqueço o que falar nessa parte da apresentação. Então, se eu esqueci alguma coisa, normal, a gente segue a vida. E aproveitando a fala do Lion, eu queria pegar também essa perspectiva da juventude do Vale do Paraíba, né? Quais são as nossas especificidades, e também um pouco da minha experiência, como eu ainda estou no ensino médio e como eu tenho todo um histórico aí de querer me organizar no movimento estudantil desde que eu me lembro por gente. Era bem assim, no fundamental, a pessoa que saía batendo na porta dos professores falando: oi, tudo bom? Posso passar um recadinho para a sala? Rapidinho, só um pouquinho. Enfim, eu acho que eu tenho aí boas contribuições para dar. E, primeiramente, eu acho que uma coisa que está muito em pauta agora é que a juventude como um todo, mas particularmente aqui de São José e do Vale do Paraíba, está sem perspectiva de futuro, né? Claro que um momento de pandemia coloca todo mundo sem perspectiva, mas já é um processo que vem se acumulando há alguns anos, essa coisa, como a Marina citou, de que a gente não tem um grande campus de universidade pública aqui, que geralmente, quando a nossa opção é seguir na universidade pública, a gente precisa se mudar de cidade, ir para São Paulo, para Campinas, enfim. E como esse é um processo extremamente desgastante e pouco disponível para a maioria, né? Porque o processo do vestibular já é mega difícil, o processo o natural dessa parte de querer entrar numa universidade pública já é pesado pra caramba e já afeta muito a nossa saúde mental, e mais essa coisa de ter que se mudar, ter que fazer todo esse... inclusive, a coisa da dupla jornada, né? Porque muitos de nós saímos daqui e
não somos classe média, não somos classe alta, então a gente vai ter que se desdobrar para estudar, para trabalhar, para se manter, para sobreviver e, além de tudo, se organizar politicamente. Então, definitivamente não é uma tarefa fácil. E aí, né, quando a gente se depara com essa realidade, muitas vezes percebemos que não temos condições de lidar de conseguir chegar nisso. Então, o que sobra? Ou é a carreira militar, porque aqui é um polo, a gente tem o CTA, a gente tem toda essa base para cá, né? Ou o trabalho precarizado. Nesse momento que a gente está vendo aí os entregadores, que na sua grande maioria também são juventude, porque é bem isso, né? Aqui a gente, não colocando que a gente não tem opções, mas as opções estão super limitadas em relação à tecnologia e ciência. Você mata aí toda uma diversidade, enfim, é uma situação muito complicada e que nos deixa totalmente sem perspectiva. E essa questão da falta de perspectiva nos faz buscar a organização até num primeiro momento, no sentido pessoal da coisa, do tipo, para que eu tô aqui, para que eu tô sofrendo, tipo, da onde vem tudo isso, o que tá acima de mim que me impede de seguir os meus sonhos, né? E aí a gente vai buscar os coletivos, a gente vai buscar as pautas que a gente mais se identifica. Então, tem tanto os coletivos de juventude, como, por exemplo, Juntos, que eu faço parte, mas também tem aí os coletivos artísticos, tem os coletivos LGBT, os coletivos de negritude, que são mais específicos, mas que também estão aí construindo a cidade. Mas também, muitas vezes, a gente acaba chegando na organização política tarde, porque se for depender desse processo individual, ele é muito mais difícil. E o que deveria nos ensinar a pensar política, inclusive para que a gente se aproprie e largue da ideia de que eu sou jovem, eu não posso falar de política, ou eu não tenho conhecimento suficiente, porque isso era uma coisa que eu sentia também antes de me organizar, e que eu ouço muito de quem está começando agora, tipo, nossa, mas como que eu vou participar de política se eu não li 1 trilhão de livros? E a gente tem que desconstruir essa ideia de que você não precisa estar há anos na academia para ser digno de discutir política, porque a realidade material também bate na sua porta, né? É bem isso. Nós somos jovens LGBT, somos negritude, somos mulheres que estão aí sofrendo as opressões no cotidiano, que estão passando por abordagens policiais extremamente truculentas e risco de vida por aqueles que, na teoria da teoria, porque a gente sabe muito bem que não é verdade, deveriam nos proteger, mas, enfim, aí entra numa discussão de que o Estado é todo burguês e muitos pormenores. A gente está aí todo dia sofrendo assédio no ônibus, a gente está aí todo dia tendo nosso nome social desrespeitado pelos professores, a gente está aí todo dia, enfim, essa opressão cotidiana e também como tudo isso, que eu percebo que é uma pauta que a gente não coloca tanto no âmbito político, mas que deveria ser colocada, como isso afeta a nossa saúde mental, porque mesmo para a organização política a gente precisa estar fortalecido, né? E como tem muitos de nós aí sofrendo com ansiedade, com depressão, se não é a polícia que está matando a gente, somos nós mesmos, mas na verdade por um reflexo da sociedade, né? A realidade se torna muito difícil. E aí, eu acho que eu perdi a minha linha de raciocínio, mas, no geral, é nesse sentido, assim, o caminho até a organização coletiva, até esse ponto que a gente está aqui, ele se coloca muito difícil. E muitas vezes falta aí essa ponte que nós, como coletivos, e nós, como instituições, entre várias aspas, a gente faz campanha, a gente se desdobra, é super difícil, estamos aqui construindo todo dia e compartilhando na rede, e antes da pandemia, fazendo ato, participando, pintando faixa, mas também depende da vontade dessas pessoas, né? E aí, em relação à perspectiva secundarista, voltando
pode estar meio confuso, vocês me perdoem, mas vamos lá. Voltando na coisa secundarista, eu tenho aqui essa perspectiva de que o Grêmio ele é uma ferramenta muito importante que, infelizmente, nesse momento não está nas nossas mãos, ele não está apropriado pela juventude, porque o que acontece? Eu não sei como isso é nas outras cidades, mas pelo menos aqui em São José dos Campos, a gente tem uma obrigatoriedade de todas as escolas terem grêmios e todo um processo que é encabeçado pela diretoria de ensino, em que você faz eleições aí às pressas e com alunos que muitas vezes não estão interessados em participar do Grêmio. Quantas vezes eu não ouvi que eu vou participar do Grêmio para poder ficar fora da sala, eu vou participar do Grêmio porque eu vou ficar popular na escola. Então, se esvaziou totalmente essa noção de o que é a ferramenta do Grêmio Estudantil e o poder dessa ferramenta. E aí a gente tem nas escolas uma juventude extremamente despolitizada, extremamente sem ter noção do poder que tem em mãos e sem conseguir se apropriar. É claro que em momentos como a gente teve, por exemplo, em 2015, 2016, a ocupação das escolas, isso ficou mais claro, né? Por alguns instantes vislumbrar que não, realmente, se todo mundo se juntar aqui, a gente derruba esse sistema inteiro, mas como também é um processo muito frágil, até por conta dessa coisa, são só 3 anos de ensino médio, a gente sai e vai para a universidade, e aí quem se organizou, mas não se cria um histórico de luta, falando internamente, né, dentro das escolas, isso fica muito complicado, e acaba que quem está participando do Grêmio vira uma grande massa de manobra. Aqui em São José, a gente teve aí uma iniciativa que eu, inclusive, participei, porque foi o que primeiro me veio em relação à organização de movimento estudantil, que foi do encontrão de grêmios, e que foi a coisa do grupo de luta dos grêmios estudantis, e não falando mal, em nenhum momento, das pessoas que estão participando, mas sim da iniciativa, que é bem isso. Foi uma discussão enorme de que você organizou, o prefeito organizou, junto com a diretoria de ensino, um super evento com mais e todo mundo ali participando do Grêmio, toda essa sensação de estamos fazendo alguma coisa e protagonismo, mas na verdade era um processo totalmente passivo, era um processo em que na mesa principal das falas não tinha nenhum estudante. A gente só foi conseguir essa conquista, né, de ter 5 minutos de fala no começo e no final pelos estudantes no segundo ano, que foi super problemático. E toda essa perspectiva de cursos e formações de coisas, de pautas que caem muito no cotidiano da escola, cai muito projeto de vida, eu me esqueci agora, mas assim, ficava nessa coisa, tipo, beleza, a cantina, falta micro-ondas na cantina, então a gente vai comprar um micro-ondas para a cantina. Ou, sei lá, vocês querem que a gente coloque música no intervalo? E aí todo esse processo é muito complicado, né? Porque a gente fica aí sem organização. Mas, apesar de tudo isso, a gente também tem acompanhado nos últimos anos uma movimentação no sentido positivo, que as pessoas, os alunos, os estudantes secundaristas, eles estão finalmente se apropriando, e é claro que toda a conjuntura e todos os últimos processos que a gente teve, a eleição de Bolsonaro e etc., também colocou isso mais na ordem do dia, mas a gente tem a juventude, apesar de tudo isso, se organizando cada vez mais, tanto que estivemos à frente aí do processo do tsunami da educação, que foi enorme, que já faz um ano, que parece que foi ontem, que, meu Deus, saudade de estar lá, saudade de estar com o megafone e gritando um monte de palavras de ordem, enfim, é uma coisa que super também alimenta a gente, né? Mas fomos aí vanguarda de vários processos, a gente teve em alguns lugares as escolas invadidas por interventores do governo Bolsonaro, e muitos se organizaram também. E, enfim, agora, nesse momento de pandemia, a gente esteve tanto em relação à solidariedade com as outras pautas. Então, quando teve a break dos aplicativos, mesmo que também muitos entregadores sejam jovens, a gente
colocou um processo de solidariedade, a gente também participou de todas as passeatas e todos os atos, mesmo que simbólicos nesse momento, que a gente não pode fazer uma grande aglomeração, da pauta antifascista e antirracista. Então, a gente está aqui, nós, como Juntos, estamos também todos os dias mobilizando. A gente acredita que a mobilização ela tem que ser permanente, né? Porque nada está dado. Enfim, também não estaremos satisfeitos até o ponto que se acabe esse sistema podre que só nos oprime. Então, era isso, basicamente. Misturei talvez coisas demais, mas a questão mesmo com todos esses processos, a juventude do Vale do Paraíba tem muito potencial. E a gente tem, sei lá, são passos muito pequenos para a gente entender que, na verdade, tudo nos pertence também, como juventude, que a escola nos pertence, que a gente tem sim que estar pensando nesse momento qual escola que a gente quer, e está problematizando aí toda essa questão que vem com a pandemia, da precarização que o ensino à distância só coloca mais evidente, mas que já existia de antes, e também quais são os projetos para o nosso futuro, porque é bem isso, nós somos futuro, mas também somos presentes, e estamos aqui, toda a questão da desigualdade social, que, enfim, nos últimos anos a gente teve aí todo um avanço em relação às universidades, de ter mais diversidade, de conseguir conquistar as cotas, de escurecer a universidade, que foi um processo ótimo, e aí, nesse momento que vem a pandemia, a manutenção das datas dos vestibulares, por mais que elas tenham sido adiadas por poucos meses aí, mas que ainda não é suficiente do ponto de vista que não se tem uma vacina e que a gente não vai estar de fato seguro fazendo esses vestibulares, ela reverte todo esse processo de conquistas, né? E a gente tem que estar aí todos os dias lutando contra isso, mas também colocando muito esse sentido. A gente tem as nossas pautas, a gente tem as nossas opressões que se refletem de uma maneira muito individual, mas a gente também é classe, a gente também é classe trabalhadora, a gente também está no debate da luta de classes, que, enfim, está aí há tantos anos, e muita gente fala que acabou, mas que estamos aqui cada dia mais para dizer que não acabou, a coisa está muito, muito clara, né, no nosso dia a dia. Então, eu acho que era isso. Talvez eu tenha esquecido alguma coisa, mas eu sou meio assim, na hora vamos no improviso, e foi isso. Fico muito feliz de participar, agradeço novamente e concluo minha fala. Gratidão, Sol, pela sua contribuição. Acho que fica também para a gente quão é importante, né, que a gente se una a candidaturas que também levantem as pautas da juventude, né, e se organizam na estrutura política. Então, para quem se organiza enquanto coletivos de juventudes, para quem não se organiza também e acha importante reivindicar as pautas das juventudes, é muito importante que a gente esteja ao lado, colaborando na candidatura de pessoas que contribuem para esse processo. Bom, e para dar sequência, então, ao nosso debate, convido o Enzo para continuar aí com a gente na conversa. Tá aí, Enzo? Aí. Opa, todo mundo ouvindo? Belezinha? Então, gente, muito boa noite. É uma grande honra poder estar aqui com vocês agora para debater essa pauta importante pra caramba, né? Para todo mundo que quer construir um movimento popular, especialmente na nossa região. Quero começar agradecendo pela oportunidade do pessoal que me deu de estar aqui, né? A todas as correntes, tendências, todas as juventudes que compõem esse partido. Quero agradecer a Marina Sassi e a todos os que estão aqui presentes de poderem estar escutando a gente, né? E, logicamente, também quero agradecer ao meu partido, o Partido Comunista Brasileiro, a União da Juventude Comunista, que está aí ajudando a construir essa candidatura, esse projeto eleitoral, ao lado do pessoal, que é muito importante essa união entre as classes, a união entre a esquerda, que realmente quer uma mudança nesse país, né? Então vamos seguir juntos, como sempre seguimos, e sempre nos unindo e sempre unificando a nossa luta.
Bom, eu quero falar de juventude, é falar de vários setores, né? Porque a juventude não é uma massa única. Ela é composta de estudantes, de trabalhadores, o jovem, ele é atleta. Então, o jovem, na verdade, ele é composto de várias facetas, né? E uma dessas facetas que é essencial a gente analisar quando se fala de juventude é, sem dúvida, a classe estudantil. O movimento estudantil é histórico no Brasil e participou de toda a luta contra o fascismo, contra a extrema-direita e contra todo o projeto antipopular nacional. Se a gente pega ali o nascimento da UNE, aquela época de Getúlio Vargas, a gente vê o nascimento ali daquele movimento estudantil combativo, que talvez tenha tido, embora o seu momento auge de repressão ali na ditadura empresarial militar de 64, também obteve ali o seu auge de organização, não enquanto instituição, né, porque a gente sabe que a UNE foi fechada diversas vezes, né, nós tivemos ali um forte ataque, tivemos leis muito parecido com que o projeto do Escola Sem Partido, que proibia manifestações políticas dentro das universidades, né, então era proibido falar de política dentro das universidades, vamos dizer, mas ainda assim tivemos uma juventude que compôs ativamente as fileiras dos partidos revolucionários, que comporam ativamente até mesmo movimentos de guerrilha urbana, movimentos de guerrilha rural, seja lá qual for a coisa que você discorda desses movimentos, acha que não eram medidas cabíveis, mas querendo ou não aconteceram e tiveram a sua importância nacional, e a juventude estava ativa nisso, infelizmente, né, foram movimentos que foram brutalmente reprimidos, mas é importante destacar que a juventude brasileira, historicamente, é uma juventude ativa. E esse é um ponto essencial para se pensar hoje o movimento estudantil. A gente vem de um longo processo aí, nos últimos governos democráticos populares petistas, onde a gente vê continuamente as instituições como o UNE e outras que foram lentamente, talvez, perdendo seu caráter combativo, e agora nós passamos por um forte momento de combate efetivo novamente, né? Se a gente pega os movimentos contra os contingenciamentos das universidades que tiveram, estava lá, tenho aqui até hoje figurinha colada no meu guarda-roupa. Então a gente vê esse fortalecimento que é essencial, a gente recriar o movimento estudantil enquanto entidade capaz de poder intervir na realidade política. E é isso que nós desejamos, é isso que a juventude quer, é isso que a classe estudantil quer, e ela vai reivindicar com força. E a gente, para isso, precisa refortalecer os nossos componentes, nossas instituições populares de democracia direta, né? Pegamos instituições como comitês estudantis dentro de escolas, pegamos instituições como a UBS, como a UNE, e refortalecê-las, revitalizá-las enquanto ente político forte. Isso é essencial a gente se falar quando pensa em classe estudantil. Eu participei de alguns debates com a candidata à vereança Jéssica Marques, né? Um deles com a juventude, e era um grito uníssono, né, de todos que participaram dessas conversas, que um ponto essencial é o fortalecimento dos nossos comitês estudantis dentro das escolas, porque eles são as vozes dos alunos, né, e os alunos não podem ser ignorados nesse processo. Não existe processo de ensino-aprendizagem sem ter aquele que aprende, e aquele que aprende é aquele que no futuro constrói essa nação, e isso precisa ser deixado claro. E esse é o poder do movimento estudantil que precisa ser novamente fortalecido sob bases populares. E isso entra fortemente no cenário nacional. A gente vê atualmente um governo que oferece uma ofensiva neoliberal que até então a gente não tinha noção que era possível, né? Da forma como estamos vendo no Brasil, não que antigamente a agenda neoliberal fosse completamente esquecida, mas era aplicada de forma mais amena, de forma mais, vamos dizer, o famoso toma lá da cá dentro do Congresso, e não acontecia da forma como está acontecendo hoje. A gente tem hoje um ministro da Economia, que é irmão da vice-presidenta da Associação de Universidades Privadas. Nós temos hoje, então, um avanço concreto e efetivo dos oligopólios educacionais, um avanço completo e efetivo dos oligopólios educacionais, eles que vêm aqui para mercantilizar a educação, vêm para elitizar a educação e tornar ela uma educação tecnicista, uma educação não crítica e uma educação que está apta a dar diplomas e formar trabalhadores que não questionam. É esse o projeto que eles querem fazer. É um projeto que a gente não pode aceitar de forma alguma. A educação precisa ser uma educação libertadora, uma educação que não forme apenas
pessoas que movem máquinas, não que elas não sejam essenciais, porque as pessoas que movem máquinas movem o mundo e a gente sabe disso, mas que precisam fazer pessoas que pensem ao mundo ao seu redor, que pensem em política, que pensem em sociologia, que pensem em filosofia, e que consigam questionar as instituições, consigam questionar a realidade que elas são criadas. Isso é essencial. Então, não podemos baixar a cabeça para o avanço do neoliberalismo dentro das instituições brasileiras. Nós temos atualmente uma PL do futuro se correndo no Congresso, uma PL que é um avanço contra toda a autonomia que a Universidade Federal tem hoje e que não pode ser de forma alguma tolerado. Os movimentos estudantis precisam reivindicar e precisam combater isso, e eles vão fazer se nós compormos eles com força e de cada vez mais fortalecendo os mecanismos populares. E a pandemia vem mais uma vez mostrar as facetas mais cruéis do capitalismo. E esse é um ponto essencial a se tocar. A pandemia levou a um estágio de precarização e criou um ensejo para um fortalecimento ainda maior dos avanços do neoliberalismo dentro do território nacional. A gente vê agora, com os chamados ensino remoto, cada vez mais as instituições privadas estão se infiltrando de maneira capilar dentro das universidades, dentro das escolas públicas, através de financiamentos, através de plataformas digitais, e que constituem, na realidade, um avanço aproveitador da situação para, mais uma vez, se infiltrar dentro do movimento estudantil, se infiltrar dentro das instituições de ensino para dominar a situação. Isso não pode ser aceitado de forma alguma. Precisamos reivindicar que, nesse momento de pandemia, que não se tenha nenhum retrocesso contra o nosso modo de ensino, nenhum retrocesso contra as instituições de ensino. Nós temos hoje uma desmobilização inevitável devido à pandemia, é difícil fazer um ato de rua, é difícil organizar movimentos de luta concreta, mas nós não podemos desistir, precisamos pensar com inteligência e saber lutar com inteligência. Isso é essencial, com certeza. Para além do movimento estudantil, é essencial a gente pensar também a juventude trabalhadora dentro desse processo. A gente tem aí, os companheiros já citaram a questão dos entregadores de aplicativos, e eles são uma classe essencial para se pensar isso. Trazendo alguns dados rápidos para a questão, a gente tem que 75% desses motoristas de aplicativo, de entregadores, têm de 18 a 27 anos, ou seja, são a nossa juventude. São a nossa juventude que estão na rua, de noite, trabalhando, às vezes numa carga horária extremamente excessiva, sem dormir, sem se alimentar direito, sem poder descansar, tendo que fazer cargas horárias ali extremamente pesadas para receber muito pouco, que muitas vezes não consegue saciar todas as suas necessidades. A gente sabe que um salário mínimo hoje não é o mínimo, ele está muito abaixo do mínimo para uma pessoa conseguir viver bem. E essa é uma questão essencial a se tocar. A juventude, mais uma vez, precisa se unir à classe dos motoristas de aplicativo, à classe dos entregadores, para a gente refortalecer essa parte da classe trabalhadora que está numa luta concreta muito forte atualmente. E é uma luta justa, é uma luta digna da nossa classe, e a gente não pode deixar isso passar em vão. A juventude trabalha, a juventude quer emprego, a juventude quer ajudar a sua família, mas isso de forma alguma também pode interferir no seu ensino. A gente precisa criar programas de educação e de poder inserir essa juventude no mercado de trabalho de forma que receba um salário digno, tenha uma carga de horária digna, sem que isso atrapalhe de forma alguma a sua caracterização dentro das instituições de ensino. E isso é importante, isso não pode ser de forma alguma negligenciado, e a gente vai reivindicar isso até o final. Mas não é só isso, a juventude, ela quer trabalho, ela quer ensino, mas a juventude tem uma faceta essencial que é o viver, né? A juventude quer poder gozar da vida e gozar da sua liberdade. E isso tem ficado cada vez mais difícil. Nunca foi fácil, na verdade, para quem vem aí, como já disseram, de áreas periféricas, de áreas mais afastadas, que não estão em bairros nobres, sabe bem qual é a política da morte exercida dentro desses locais. Se a gente vai ali, por exemplo, dentro de um centro de detenção provisória em São José dos Campos, a gente vai ver uma massa da maioria de jovens, muitas vezes pegos com pequenas quantidades de drogas, alguns nem drogas tinham, muitas vezes forjados, porque quem vem de periferia sabe que é assim, a pessoa te cata na noite, fala que você estava com não sei quanto de drogas, te coloca na cadeia, tenho parentes próximos que aconteceram isso já, então a gente sabe como funciona esse sistema de encarceramento, que é uma forma de controle do excedente da massa trabalhadora. A gente precisa lutar pela nossa vida,
precisamos criar conselhos populares que ajudem aqueles que são presos, ajudem todas essas famílias que têm entes encarcerados, e precisamos ajudar para que isso não aconteça mais. Precisamos educar a nossa juventude, manter ela longe da criminalidade e, ao mesmo tempo, reivindicar melhorias de base, melhorias em postos de saúde, melhorias em escolas municipais, melhorias de toda forma para que a juventude tenha uma visão ampla do que ela pode fazer. Ela não pode ficar a ver navios nunca. Isso é a nossa pauta hoje, que tem que ser trazida sem dúvida. O direito à vida, o direito a acesso à cidade, o direito à educação. A gente tem que entender hoje que o Vale do Paraíba é uma região extremamente monopolizada pelos organismos de instituições privadas, né? Nós temos, se contarmos as instituições privadas dentro do Vale, são muito grandes. A gente não pode ignorar essa realidade. E não pode ignorar a realidade que, muitas vezes, por causa disso, a classe trabalhadora mais precarizada, ela se localiza dentro das instituições privadas. Uma classe que estuda, trabalha de noite, trabalha nos horários vagos e dá duro para conseguir pagar a sua mensalidade. Precisamos lutar também pela mais instituições públicas de ensino aqui na região, por instituições profissionalizantes, técnicas, universitárias, e que a gente realmente possa ter uma juventude com oportunidades, uma juventude que tem um lugar para ir, que tem um lugar para estar, que tem um lugar para descansar, né? E é por isso que também a luta dentro do ambiente universitário tem que levar, sem dúvida, a questões de assistência e permanência, porque essa idealização da universidade enquanto apenas um projeto de ensino é falsa. A universidade tem uma função social concreta, ela ajuda em questão de moradia, ela tem uma função na saúde dos estudantes, na saúde da comunidade que envolve a universidade. Então isso não pode ser esquecido. A universidade não é o que o EAD quer fazer com ela, que você entra ali, assiste 5 aulas e acabou. As universidades no Brasil têm uma função social altíssima, uma função social essencial. Isso é importante sempre a gente reivindicar, e esse é o caráter popular do projeto que a gente precisa construir. E é por isso que a gente defende a constituição de uma universidade popular, de uma educação popular, e, a plano mais geral, do poder popular real. São os trabalhadores e trabalhadoras, os estudantes e estudantes, podendo decidir, podendo, através da sua organização própria, definir o que eles querem no seu dia, definirem o que eles querem nas instituições. É o verdadeiro poder nas mãos de quem realmente constrói esse país. É o poder nas mãos de quem constrói essa ordem social. E é assim que nós vamos conseguir construir um projeto realmente democrático, para além de meras formalidades burocráticas, e construir um projeto de apoio nos movimentos sociais, nos movimentos populares e na classe estudantil nesse movimento também. Encerro minha fala. Gratidão, Enzo, pela sua fala. Acho que todos nós concordamos com seus pontuamentos. Nós precisamos também de representatividade rebelde nesses espaços e comungue dos ideais e seja parte da luta popular. Gente, antes da gente começar as inscrições, eu peço àqueles e aquelas que podem abrir a câmera aí para que a gente tire um print aí de todo mundo da reunião. E aí, depois disso, eu já abro para as inscrições, para que a gente possa, juntos e juntas, continuar essa discussão com a participação de todos. Beleza? Quem puder aí abrir. Vou tirar, hein, gente? Espera aí. Acho que foi. Peraí. Gente, olha só o MBL aqui. Tem dois... Ai, que absurdo. Eles invadiram a nossa reunião, é isso. Fizeram a inscrição e estão aqui. Acabaram de aparecer. Sim. Os dois que vivem nos atacando estão aqui nessa reunião. Acabaram de tirar... enfim... É isso, né? O MBL, mais uma vez, tentando ocupar os espaços da esquerda para aparecer e tentar, enfim, crescer para cima das nossas pautas. Mas eles estão aqui, gente. Eu vou procurar o nome aqui. Cadê a... Procura e diga para nós aí, Jéssica, por favor. Isso, dá nome aí a gente já
já cuida desse processo, tá bem? Sara, você tirou um print? Eu acho que é Vinícius Pereira. Deixa eu ver. Desculpa, eu tô chutando o nome aqui, mas é porque é o único que eu não conheço. Saiu sem o nome. Acho que é Vinícius Pereira mesmo. Justamente. Parabéns, MBL. Mais uma vez, vocês sem nenhuma iniciativa política, ocupando os espaços da esquerda para crescer em cima do que a gente tem para dizer e construir enquanto juventude. É bizarro, lamentável. Um minuto, gente. Eu acho que a gente vai precisar retirar o nosso print, tá? Dessa participação popular. Patrícia, você consegue... Você tem acesso, né? Aí, administração, se possível. Retirar aí a galera. Já consegui dar o print, já está tudo bem. Lembrando que a gente não constrói... Vamos seguir. Beleza. Lembrando que a gente não constrói democracia com apoio fascista. Então, nós não estamos dispostos a dialogar com a galera do MBL, certo? Então, peço de novo vocês que abram a câmera para que a gente possa tirar o print de novo, porque nosso querido companheiro Vinícius quis dar as caras também aqui. Então, peço a vocês que reabram a câmera de vocês. Vou tirar, hein, galera. Acho que foi. Certo. Oi, gente. Bom, e a partir de agora, nós estamos abrindo espaço às inscrições. Quem quiser ir se inscrevendo aí para o nosso diálogo, certo? Para a construção. As inscrições serão feitas pelo chat. Nós teremos cerca de 3 minutos para cada intervenção. E... peraí. Patrícia, se você conseguir remover a galera aí do MBL... Quem gostaria de fazer alguma intervenção pode se inscrever aqui. Nós já temos uma inscrição, a inscrição da Isa. Isa, se você quiser iniciar a sua fala. Beleza, gente. É só para avisar que para mim ainda está aparecendo também esse Vinícius Pereira, tá? Bem, eu sou a Isabela, Isa, construo a Frente Preta aqui em São José e também o núcleo ex-socialista da cidade e vários outros espaços, como a Resistência Feminista, enfim. Eu estou muito feliz com esse debate, eu acho que ele é muito necessário para essa construção de um programa que realmente atenda a juventude de São José, né, que é uma juventude grande. Então, quando a gente, como o Lion muito bem falou, né, é uma juventude que representa a classe, é uma classe que tem raça, que tem gênero e sexualidade, né, se expressa muito bem como uma juventude ainda negra, com grande parte de mulheres, com muitos LGBTs, e que são pessoas que a todo tempo, principalmente no cenário atual, com o governo atual, têm sofrido ataques e formas de opressão diretas à sua vida, né? Então, eu acho que a situação atual do Covid explicita como esse genocídio ele continua sendo feito como um projeto, né? E é contra isso que a gente tem que lutar. A gente tem que fazer, então, um programa que atenda a juventude numa questão de perspectiva. Quando a gente fala de perspectiva, é uma perspectiva real e objetiva de vida, de fazer com que o jovem, principalmente o jovem negro, pense numa perspectiva de envelhecer, porque isso não existe na juventude, né? Então, por exemplo, agora a gente vê também com o cenário da Covid, muitos jovens que estão fazendo com que os índices de
de infecção cresçam novamente, né? Porque, enfim, temos o grupo de risco, um grupo de risco mais idoso, e tem muitos jovens que estão aí colocados por meio da instituição no mercado de trabalho novamente, que estão podendo sair, que agora com os bares abrindo, os espaços culturais abrindo, espaços culturais não, né, com os bares abrindo, eles estão continuando a fazer o que eles sempre fizeram, né, porque é isso, é uma necessidade real que também nunca foi atendida, a de um espaço de cultura, na qual o jovem possa estar inserido, né? Então, eu vejo muitos diálogos também de pessoas reclamando que, por exemplo, fluxos nas periferias é algo que também nunca parou, mas também é o único espaço aí que esse jovem tem também para, enfim, para viver, né? Para ter várias outras questões de sociabilidade, enfim, que são necessidades reais nossas, né? Então, eu acho que pensar em um programa para a cidade e para a juventude, né? Não só para a juventude, mas para todos, é pensar num programa que dê perspectiva para esses jovens. Então, que dê perspectiva para eles numa saúde, como a Sol também falou, uma saúde física e psíquica ali, né? Um atendimento que dê isso. Uma saúde, um SUS, um investimento que faça com que esse jovem se sinta contemplado a isso, né? Que cuide da sua saúde, que cuide dos seus entes, da sua família, né? Muito mais um cenário que a gente tem que colocar num cenário pós e durante a pandemia, né? Que isso é algo que vai continuar por muito tempo. Isso quando não vierem outras epidemias, porque a gente sabe que isso é uma possibilidade real, né? Então a gente tem que se preparar para esse novo normal, né? Então, pensar numa questão de saúde que atenda esses jovens, de um emprego que atenda e que garanta os direitos desses jovens também, não é? Pensar em que também grande parte dos trabalhadores informais hoje são pessoas jovens, fazem parte dessa juventude, né? Muito mais agora, nesse momento, a gente sabe como que está sendo o break dos apps, quando ocorreu também, eram muitos homens, muitos jovens negros que fazem parte dessa classe. Então, a gente tem que dar atenção também para isso. Tem a questão da necessidade de ensino, né, como todo mundo na mesa aí falou muito bem. A questão de universidade, precisa de uma universidade que tenha cursos de humanas, exatamente para isso, para a construção do senso crítico da pessoa, né? É necessário, não só na universidade, mas como numa educação básica que faça isso também, né? Pensar numa base de ensino que realmente atenda a todos os jovens, que pense também na questão de várias legislações, de como a antirracista, as de matrizes religiosas, sabe? É tudo muito linkado com todas as discussões que estão ocorrendo aqui, em todas as outras assembleias populares que ocorrem aqui, né? Eu acho que é pensar por essa linha. Enfim, eu acho que também pensar numa questão ampla, na questão de moradia também, né? Que atenda para esse jovem, a perspectiva de futuro dele também se dá por meio de um local na qual ele está ali, estável, né? Então, a gente tem que pensar em tudo que abranja a necessidade real dele, do que ele passa agora, né? Do que a nossa juventude passa agora e do que ela pode ter como perspectiva futura. Como perspectiva futura também é dar um espaço e um programa que faça com que os jovens entendam a necessidade de se organizar politicamente nos seus bairros, em movimentos que representem eles, né? Para que eles entendam e coloquem como a cidade também é deles e é nossa. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. E agradeço o espaço. Obrigada, gente. Gratidão, Isa. A próxima inscrição é do Joéder. Aí, galera, vamos ficar atentos só ao tempo. Vamos dispor aí 3 minutos para intervenção, combinado? Então, Joéder, se estiver por aí. Estamos. Boa noite, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? A hora que faltar... Combinado. Pode me cortar no tempo, tá? Boa noite a todos. Isso é um tema que me toca muito. Eu sou professor de ensino fundamental e médio e vou tentar, aí, dentro de 3 minutos, resumir o máximo possível aqui. Tudo que foi falado da educação não é algo aleatório. O que se espera de um Estado burguês é que a educação seja isso.
O nosso Estado é um Estado burguês, então a educação vai ser segregadora. Ela vai criar uma massa de excluídos e um número ínfimo de privilegiados. Isso é o Estado burguês. Quando o Marx escreve o Capital, ele escreve crítica à economia política. Economia é uma espinha dorsal que vai linkar a sociedade. Todas essas pautas segmentadas, que são extremamente importantes, racismo, preconceito de todos os tipos, homofobia, a miséria de vida da mulher periférica brasileira, drogas, tudo isso está ligado ao contexto econômico. Não é algo aleatório, isso faz parte dessa sociedade que a gente vive. E se a gente não entender isso, a gente vai ter uma visão muito ilusória da vida. E aí eu quero falar principalmente com esses jovens, com todo o carinho do coração, como eu faço com os meus alunos. A gente precisa quebrar essas ilusões. Sejam as ilusões econômicas, políticas, qualquer tipo de ilusão, porque senão a gente não vai conseguir mudar qualquer coisa que seja na realidade. Por exemplo, está todo mundo discutindo, o ensino à distância no meio da pandemia está sendo um fracasso. E, claro, está sendo um fracasso no setor público e no setor privado. Tem a escola mais cara do país, que é a Venue, que cobra 10 mil de mensalidade, os pais estavam reclamando da qualidade do ensino à distância. E para o ensino público isso é ótimo. Por quê? Isso não elimina, mas isso reduz um pouco o ataque das fundações privadas sobre a escola pública. Porque o ensino à distância no Estado foi um fracasso de tal proporção que não tem como agora você impor qualquer tipo de privatização na escola pública. Isso é extremamente benéfico para nós. Então, em vez da gente ficar, olha, isso é ótimo. E tem uma outra coisa que é a questão humana. A pandemia já mostrou o quanto o ser humano é egoísta. A briga dos países, país roubando medicamento do outro. Se a gente começa a ter gerações sucessivamente educadas à distância, o mundo que já é um lugar horrível vai se tornar, sabe Deus o quê? Não dá nem para pensar. Mad Max, perto desse mundo de pessoas estudando à distância, vai ser fichinha. Porque todo tipo de empatia vai para o beleléu. Então, isso é bom. E nós vivemos no Brasil. O que é o Brasil? Um país de capitalismo periférico. Uma colônia, em certos aspectos. Cujo a regra política no Brasil é o golpe. Você tem golpe em toda a história brasileira. Até a década de 50, falando da educação dos jovens, a gente tinha alguns institutos vão dizer que 80%, outros vão dizer que 90%. 90% dos brasileiros eram analfabetos. Década de 50, em termos históricos, é ontem. A universidade brasileira não foi criada para o povo mais pobre. A universidade brasileira foi criada para a classe média brasileira. Quando você pega a USP, que é a maior universidade do país, ela foi criada num terreno doado pela família Mesquita, que é dona daquele jornal maravilhoso lá, o Estadão, que, meu Deus do céu. Então, a faculdade, as universidades brasileiras foram criadas para a classe média. É claro, com o avanço, com as lutas, com a pressão, as pessoas mais pobres foram conseguindo entrar, mas aí não foi uma porta aberta, foi um rompimento. Ou seja, a gente precisa analisar, a gente precisa aprofundar essa discussão. E assim como eu faço com os jovens da escola que eu trabalho, eu falo, gente, vamos quebrar todo tipo de ilusão. Esqueça essa questão moral, esqueça fazer política, seja ela em que segmento for, não é se candidatar. Fazer política é pensar nas estruturas que governam o país. Sim. Você se candidatar, claro, tem a eleição, a esquerda tem que participar, a eleição é uma plataforma de comunicação absurda. Vai aparecer na televisão, que ainda é o nosso veículo de maior alcance na comunicação aqui no Brasil, mas política não é ganhar, não é eleger um vereador. Política é pensar que tipo de sociedade que eu vivo, como são essas estruturas e o que a gente vai poder fazer para mudar. Aí você pode usar mais. Oi? Acabou? Não, mas já pode ir direcionando para o fim, não. Tá bom. Aí as pessoas podem falar, isso é impossível. 1910 no México era impossível, 1917 na Rússia era impossível, 1949 na China era impossível, Vietnã na década de 60, e eles conseguiram. E para encerrar, eu quero deixar um recado do fundo do coração para esses jovens que falaram. Quebrem todas as ilusões que vocês puderem e substituam por utopias, mas as ilusões deixem de lado.
A minha geração, aqui no Vale do Paraíba, cresceu na ilusão fabril. Eu vou fazer Senai, terminar o ensino médio e vou entrar numa fábrica. Isso é uma merda de vida. Então, quebrem as ilusões. Muito obrigado pela oportunidade aqui e um abraço a todos esses jovens que participaram. Boa noite para todos. Gratidão, companheiro, pela intervenção. A próxima inscrição é de Eduardo Carniel. Está por aí, Eduardo? Galera, peço que vocês fiquem atentos ao chat, que eu vou direcionando quanto tempo falta. Pode ser? Para a intervenção? Beleza? Vai lá, Eduardo. Obrigado. Boa noite, gente. Queria também saudar o espaço. Acho bastante importante que a gente possa estar fazendo uma discussão sobre juventude para a construção do programa do PSOL para essas próximas eleições municipais. É um momento onde eu acredito que o PSOL vai ter uma tarefa muito forte de, inclusive, apresentar no momento de isolamento social e de vazio de alternativas políticas uma saída para as pessoas, né? Uma saída para a população de como é que a gente consegue enfrentar esse período sem descender para a barbárie, que é cada vez mais a alternativa dos nossos... Eu ia até zoar falando que dos nossos amigos do MBL que estavam aqui, mas eu não tive coragem de continuar a zoeira. Eu nem me apresentei, meu nome é Eduardo, eu faço parte também do coletivo Juntos e também sou militante do PSOL. E eu acho que, inclusive, o debate de juventude entra muito como uma peça essencial nesse processo de propor uma saída para o momento que a gente está vivendo, justamente porque eu acredito que, de um tempo para cá, cada vez mais a pauta da juventude é uma pauta de maioria social. Cada vez mais eu acredito que a política que a juventude levanta, o quanto a gente consegue pautar e as estruturas que a luta da juventude vem movimentando através da sua luta cotidiana, são estruturas que se relacionam com o conjunto da sociedade. Porque acho que nem precisa lembrar muito de todos esses processos, desde 2013, que a gente vem enfrentando, de um ascenso também das lutas sociais e de uma polarização, que é a polarização da sociedade que a gente vive, né? Uma polarização de classe também, ficando cada vez mais explícita e cada vez mais estando na rua. E não à toa, acredito que a gente que é jovem, a gente que está no movimento secundarista, universitário, a gente que é jovem trabalhador, está muito à frente desse processo, muito por não ter as amarras que, às vezes, outros setores já tiveram para conseguir pautar a luta da maneira como ela foi construída. Muito nesse sentido também que eu acho que a gente enfrenta os desafios do presente. Além de tudo que já foi colocado, queria mencionar também para lembrar, por exemplo, hoje a gente está passando por um período de ameaça de volta às aulas presencial no setor da educação, que articula estudantes, professores, profissionais de educação, servidores, mães, famílias, agentes de transporte, enfim, um conjunto de sociedade para mostrar como também a gente que é jovem está hoje inserido dentro de uma estrutura geral, que se relaciona com o que pode ser o nosso futuro daqui para frente. É por isso, nesse sentido, que eu acho que é tão importante que a gente possa estar fazendo esse debate e que a gente possa também convocar a juventude para estar mais à frente do processo e também pautar, de fato, a política e a cidade que a gente quer. Fico muito feliz para terminar aqui em São José dos Campos, a gente vem conseguindo colocar também a juventude mais à frente do processo e fico muito feliz também quando foi lembrado, quando a Sol estava lembrando do Tsunami da Educação, que a gente teve 5.000 pessoas em São José dos Campos, para a gente poder lembrar também que a gente vem mudando a cara das mobilizações e que eu acredito que quanto mais a gente puder, como juventude, estar ao lado da classe trabalhadora, estar ao lado dos outros setores de educação em luta e articulando as nossas pautas, que já são muito ligadas à pauta mais geral, para propor e produzir uma outra sociedade, mas a gente também vai estar junto nesse processo e que eu acredito que agora nas eleições municipais a gente vai ter uma chance de apresentar esse projeto para todo mundo que é de São José dos Campos e que inclusive aqui da região e do estado. É isso, obrigado. Gratidão, Eduardo. A próxima intervenção é da Ingrid de Sá. Oi, gente, tudo bem? Vou começar aqui, então. Vocês estão me ouvindo, né? Eu
Eu sou também militante do coletivo Rua, construo também a Frente Preta aqui em São José dos Campos, e sou ex-conselheira da juventude aqui de São José. Reivindico a luta abolicionista, a luta da periferia, né? E eu acho muito importante a gente falar o debate sobre juventude, porque por mais que ele sempre seja colocado como segundos planos, pelos poderes, né, pelos governantes, é muito importante que a gente entenda que a luta da juventude ela é central, né? Ela é central para a nossa estratégia política, né? Ela é central porque a juventude ela sempre foi essencial para as revoluções e revoltas, né, do nosso povo, inclusive por isso que ela é tão criminalizada no Brasil, né? A juventude, ela foi, os grandes líderes, guerreiros, quilombolas, eles eram jovens, né? Eles eram jovens e lideraram revoluções, a libertação do povo negro, né? No Brasil, foram feitos pela juventude, né? E depois, como o companheiro citou aqui, a gente vai ver a juventude sendo protagonista na derrubada da ditadura pela democracia, né? Mas é claro, como o outro companheiro disse, né? A gente precisa entender que a criminalização da juventude, a falta de proteção, seguranças para as crianças brasileiras, né? Ela é um projeto de Estado, né? A gente vive num Estado burguês e esse projeto de Estado ele vai trazer diversas especificidades, né? Na segregação dessa juventude, né? Que a juventude negra, LGBT, a juventude periférica, mulheres, a gente vai se identificar com a luta a partir da juventude pelas nossas especificidades. E como o Lion trouxe aqui para a gente hoje, a juventude negra e a juventude periférica, logo no começo da sua entrada no mercado, na sua iniciação na vida, né, trabalhar ali na sua vida adulta, essa juventude ela já vai ter a sua ligação com a classe, ela vai já sentir a exploração da classe, né? Porque a juventude negra, ela vai ver ali que aquilo que passa na televisão, aquilo que as pessoas falam que é para a juventude, os programas que o governo tem para a juventude, ele não é feito para ela. Então, a juventude negra logo vai estar se dando com as dificuldades de entrar nas faculdades, que é um espaço que não foi feito para elas, né? E muito antes também, né? A gente vê um alto índice de evasão das escolas, a juventude terminando o ensino em horários, em épocas diferentes da maioria da parte mais privilegiada da sociedade, né? Porque a juventude periférica precisa parar de estudar para ajudar em casa, para se sustentar, para ajudar a família, né? Cresce vendo o desespero de suas mães, trabalhando como empregadas domésticas, trabalhando com serviços precarizados na sociedade e não conseguindo sustentar, então ela vai evadir a escola para ajudar em casa, ela vai ter dificuldade de se encontrar no mercado de trabalho, de conseguir um emprego, e ela vai estar se envolvendo com a criminalidade, né, com o tráfico de drogas. Então, é muito importante que a gente entenda essa perspectiva. Enquanto uma mulher branca, ela está fazendo cursinho, pensando na sua faculdade, as mulheres pretas, ou até nos serviços mais precarizados, a gente pode hoje olhar o Vale Sul, a gente pode olhar as lojinhas, as mulheres, as jovens pretas, elas não estão nesses espaços, né? Até nos empregos mais precarizados, as pessoas brancas, elas vão ter a sua preferência, porque as racistas não querem ver as pessoas pretas ali sendo a capa da loja de ninguém, né? Então, enquanto eu, quando jovem negra, estava tendo meu primeiro emprego, que era limpar a casa das patroas, no Aquários, as minhas amigas brancas estavam talvez entrando em umas lojinhas ou conseguindo fazer uns cursinhos, até os cursinhos populares apoiados da família, né? Então, a gente vai ver que essa distinção é muito grande. E assim também como as LGBTs, os trans e as trans, que estão saindo desse processo, né? Então, é muito importante que a gente entenda, vou concluindo aqui,
que essas ferramentas, da juventude, elas são diferentes, né? A juventude, ela é diferente, ela é ampla, e a gente precisa cuidar dela e trazer uma proteção e um incentivo para ela, porque a juventude, ela é essencial nas lutas da sociedade, na construção do futuro, né? É isso. Gratidão, Ingrid, pela intervenção. E seguinte é o Cálife. Peço que a gente fique atento ao tempo. Aí, Cálife, eu vou também comunicando aqui no chat, combinado? 3 minutos para a intervenção do Cálife. Você está por aí, Cálife? Eu tô. Consegue me ouvir? Consigo. Pode começar. Então, boa noite a todos os camaradas, companheiros e companheiras. Meu nome é Cálife, eu sou militante da UJC aqui no Vale do Paraíba, das linhas do Partido Comunista Brasileiro, né? Sou também do editorial O Puri, que é um jornal afro-brasileiro aqui do Vale do Paraíba, e também disputo aí nas redes e nos espaços de debate no Vale do Paraíba a perspectiva socialista do panafricanismo, um antirracismo cada vez mais classista, cada vez mais próximo da realidade próximo da análise do materialismo histórico e dialético, cada vez mais classista. Enfim, eu queria agradecer também o espaço, né, um debate extremamente qualitativo aqui, estou de acordo com grande parte dos camaradas aqui que falaram, e como o Eduardo Carniel falou, é importante a gente estar mostrando agora, nesse momento, uma saída, e principalmente uma saída radical e socialista para a situação atual da juventude, né? E eu queria dizer, assim, que eu acho interessante a gente falar sobre fortalecer os espaços já conquistados pela juventude, né? Mas eu acho também interessante falar sobre os espaços conquistados na parte artística da juventude, né? Porque quando a gente pensa política, e os camaradas já falaram sobre isso, não é só a política institucional, né? É a política que nasce dentro da periferia, que nasce dentro dos bairros, e a população preta jovem, a juventude preta, ela já tem esse espaço conquistado há muito tempo. Principalmente, assim, quem tem contato com a produção cultural jovem aqui do Vale do Paraíba, principalmente rap, funk aqui, sabe que a juventude está sempre falando sobre o sistema. Ela pode não falar nos termos que nós conhecemos, né? Mas ela sempre fala do sistema, o quanto o sistema é foda. Então, essa juventude sabe quem que é o seu inimigo, sabe como que derruba o seu inimigo, que não é através das rosas, né? Através da violência revolucionária, e ela sabe para onde ela vai, de onde ela veio, e etc. E é importante a gente estar fortalecendo também esses espaços, falando sobre quanto a juventude ela tem estado nos espaços culturais, construindo batalhas de rap, sarais culturais, ela está sempre falando sobre poesia, jogando nas redes, falando em espaços públicos mesmo. Aqui eu sou de Jacareí, e aqui em Jacareí a gente tem a Batalha dos Trilhos, o pessoal sempre falando sobre poesia lá, e disputando esses espaços, e assim, a gente tem que começar a fortalecer esses locais também, porque essas produções culturais, elas têm, acima de tudo, um caráter revolucionário, um caráter radical, que parece que a revolução está saindo de dentro da academia, né, mas ela nunca saiu de dentro da academia, ela sempre saiu de dentro da periferia, sempre saiu de dentro do movimento da classe trabalhadora, que é jovem, que é negra, que é feminina, que é LGBT, assim como os camaradas falaram. E é isso, eu acho importante também fortalecer esses espaços culturais que têm, acima de tudo, um caráter proletário e um caráter revolucionário. É isso, boa noite. Gratidão, Cálice, pela partilha. Convido agora, antes, na verdade, de convidar a Jéssica, as inscrições estão encerradas, então a Jéssica vai ser a última intervenção, e logo após isso nós retomamos a fala dos convidados para que eles façam o encerramento, né, cada uma, e no final, Marina, combinado? Então, Jéssica, a última intervenção é sua, vamos ficar atentos também ao tempo. Oi, gente, boa noite para todos, para todas, para todes. Meu nome é Jéssica, eu sou professora da rede municipal, sou diretora do Sindicato de Servidores Municipais, diretora licenciada, né, porque agora sou pré-candidata a vereadora aqui em São José, e primeiro eu queria dizer que, desculpem se me alterei demais aí na hora que vi os dois playboys do MBL aqui na reunião, mas não é a primeira vez que eles nos atacam, que eles, enfim, promovem esse tipo de bizarrice, né, com relação ao PSOL, com relação à nossa atuação aqui na cidade, mas acho muito sintomático, né, expressivo, o fato deles terem invadido justamente essa reunião de juventude, né, para debater políticas para a juventude, porque a gente sabe que existem
hoje 2 grandes projetos para a juventude no nosso país. Um projeto que defende o MBL, né, de destruição dos direitos sociais, de impossibilidade da juventude sobreviver, de impossibilidade da juventude acessar aos bens culturais, à universidade pública, e um outro, que é o projeto também do Bolsonaro, né, um projeto ultraliberal e ultraconservador, e um outro projeto, que é o projeto que a gente está construindo aqui, né, junto com o PSOL, junto com o PCB aqui na cidade, com os coletivos estudantis que estão aqui também, que é um projeto que pensa em como a juventude pode voltar a sonhar, como a juventude pode ter direito ao futuro, né? Então, eu vou compartilhar aqui agora um pouquinho das propostas, né, que não são individuais, que não são só minhas, né, que surgiram a partir da reunião que a gente fez semana passada, o próprio Enzo estava nessa reunião e está aqui também, né, de como aqui na cidade de São José dos Campos a gente poderia ter transformações, projetos que pudessem dar um pouco mais de dignidade para a vida dessa juventude que é tão diversa, que é negra, que é LGBT, que é mulher, enfim, que está nos mais diferentes espaços, né, nas universidades, nos trabalhos precarizados, enfim. Vou dividir com vocês um pouquinho dessas propostas, e acho que não vai dar tempo de falar mais, né, mas espero que a partir disso a gente consiga seguir elaborando, compartilhando e pensando juntos e juntas. Bom, acho que o primeiro grande tema é a possibilidade da gente se organizar politicamente desde a juventude, né? Imagino que boa parte das pessoas que estão aqui passaram a se organizar ou pensar politicamente a sociedade nesse momento que é a juventude, né? No momento que a gente está borbulhando de ideias e de vontade de transformar a realidade. Então, por isso, as escolas precisam ser um espaço de mais democracia, de grêmios livres, né? A própria Sol colocou aqui o quanto os grêmios hoje são muito amarrados com as direções das escolas, com as secretarias de diretorias de ensino. Então, grêmios plurais, livres, são muito importantes. Acho que a candidatura da Marina tem que bater nessa tecla. O passe livre estudantil para estudantes de baixa renda e no ensino superior, e também aqueles que fazem cursinhos populares, bastante importante. Também para acessar os bens culturais na cidade. Atendimento psicológico nas escolas, mas também não só para os jovens nas escolas, né? Então, fortalecer os serviços públicos de atendimento psicossocial. A gente sabe que a juventude hoje tem sofrido muito com as questões de saúde mental, né? Os próprios jovens que morreram nos últimos tempos aqui em São José são jovens LGBTs, então, fundamental a gente fortalecer esse apoio psicossocial, psicológico, nas escolas e também nos outros espaços para os jovens que não estão mais em idade escolar. Uma universidade pública de humanas aqui no Vale, né, para que a gente consiga produzir ciência também, e a partir das ciências humanas, né, aqui no Vale, muito importante. E também as políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, contra o racismo e a LGBTfobia, que também acontece e reproduz a partir da escola, né? Então, são esses um pouquinho das propostas que a gente pensou nesse outro grupo que a gente discutiu, né, da minha pré-candidatura, que eu queria compartilhar com vocês todos aqui, para a gente pensar de novo, então, como é que a juventude pode ter direito ao futuro na nossa cidade. É isso, galera. Obrigadão. Gratidão, Jéssica. E para dar sequência, então, eu vou reconvidar a galera que fez a fala inicial para fazer o encerramento. Então, acho que a gente pode voltar naquela ordem inicial. Então, Lion, se você quiser fazer a nossa primeira fala de encerramento, e aí a gente pode pensar aí num tempo de 5 minutos para o encerramento de cada companheiro, cada companheira, cada companheira. Combinado? Beleza. Primeiramente, queria agradecer ao espaço cedido aqui. Acho que é muito importante esse debate, e esse debate com diversas visões, diversas pessoas, com diversas experiências e acúmulos. Acho que isso é de extrema importância e muito importante para debater qualquer coisa que a gente queira que seja representativo para todos. E acho que no encerramento eu gostaria de falar primeiramente para a gente, como juventude, entender a importância de a gente se organizar, seja em coletivos de juventude, seja em coletivos anti-opressão, seja em qualquer forma de organização, mas isso é de extrema importância, porque a organização não só vai dar a possibilidade da gente juntar nossas forças para lutar contra todo esse fascismo e toda essa situação que a gente está atualmente, e para a gente se fortalecer como indivíduos também, né? Como nós todos somos indivíduos, né?
também queria falar um pouco, queria colocar a questão da importância do estudo das teorias revolucionárias, estudo sobre opressões, estudo sobre gênero, sobre sexualidade, sobre antirracismo, sobre autores negros, autores mulheres, autores LGBTs, é de extrema importância, porque quanto mais a gente acumula de informação, mais a gente se fortalece para a gente poder lutar contra qualquer coisa. E eu acho que qualquer projeto político que queira lutar a favor real da juventude, é importante que a gente saiba que a gente precisa focar e a gente precisa ter projetos para os setores da juventude que mais sofrem com qualquer tipo de coisa do governo, qualquer tipo de decisão do governo, e que também são jovens que estão na frente, que têm que estar à frente da luta por qualquer luta por libertação. Então, então a gente tem que ter projetos para os jovens negros, jovens da periferia, que são os jovens que produzem a cultura, sabe? São jovens que produzem rap, que produzem poema, que produzem grafite, que fazem de forma auto-organizada seus próprios espaços de cultura, que fazem seus festivais, fazem seus fluxos, sabe? Que muita gente vê só como uma festa, mas não, uma forma de tipo de jovens se reunir, uma forma de resistência, porque eles sofrem muita violência da polícia, que a gente sofre muita violência da polícia. E acho que é de extrema importância que esses jovens estejam à frente desses processos, porque esses jovens são quem produz a cultura, que também produz informação e que tem que estar à frente dos processos de luta e que tem que estar à frente dos processos por qualquer libertação. E acho que também é importante focar nos jovens LGBTQIA+, principalmente nos jovens trans. É muito importante a gente ter noção que as pessoas trans e a juventude trans precisa de projetos específicos. A gente está falando de uma juventude que não chega à velhice, são juventudes que não passam dos 35 anos. É muito próximo da idade que acaba o período que a gente fala que é o período da juventude, né? O período de quem é jovem. E é de extrema importância que a gente paute isso, que a gente entenda a importância disso, que entenda a importância de que jovens trans precisam ser pautados, eles precisam estar na luta e eles precisam também ser acolhidos e protegidos, porque são jovens que não têm acesso à saúde na sua infância, na sua adolescência, eles não podem se harmonizar, não podem, fazer o seu processo que eles necessitam passar. São jovens que estão nos piores locais, são jovens que, entram na prostituição muito cedo e são jovens que precisam ser pautados também, e pautados em todas as questões, na questão de saúde, na questão do processo transexualizador, na questão das cirurgias plásticas que são questões de saúde também, na questão da mastectomia e de todos esses direitos que eles precisam ter acesso. Os jovens precisam ter acesso a ser protegidos na escola, sabe? É preciso a gente lutar que seja falado sobre gênero e sexualidade na escola, porque isso, além de proteger a questão de jovens que são abusados, de mulheres também que estão desrespeitadas nesse espaço, também vai proteger esses jovens, sabe? De eles serem respeitados nesses espaços, que eles não sofram violência nesses espaços, e que nesses espaços futuramente eles consigam almejar espaços maiores. Então, acho que é de extrema importância, e eu acho que é importante que qualquer projeto político paute a questão dos jovens negros e dos jovens LGBTQIA+, principalmente dos jovens trans que não chegam a idades maiores. Eu queria agradecer o espaço, muito obrigado, e eu acho que é isso. Gratidão, Lion. Em sequência, Sol, que tá por aí. Sol. A câmera dá uma demora. Então, para não ficar muito repetitivo em relação ao que o Lion falou, que total apoio, total concordo com isso, principalmente dentro da perspectiva de uma pessoa trans que também é jovem, né? E até para ampliar o debate, porque tudo acontece ao mesmo tempo, claro que todos os processos de hormonização, a questão dos banheiros e etc. é muito importante também, mas para dar minha contribuição como uma pessoa não binária também, eu acho que a gente tem que começar sim a pautar as microidentidades, a gente tem que sim começar a pautar a linguagem neutra, a gente tem sim que começar a pautar a naturalizar mesmo essa questão de que a cada ano, a cada período que passa, as pessoas têm se identificado e se entendido como pessoas trans muito mais cedo, né? Enfim, não só os adolescentes trans, a gente também tem que proteger as crianças trans que estão aí
totalmente desassistidas, né, e totalmente desrespeitadas, porque rola todo um ataque até em relação aos pais de, meu Deus, como assim você deixa o seu filho ser trans? Então, nesse sentido, é um debate que eu também gostaria de acrescentar. Porém, para além disso, eu acho que é importante a gente pensar nas saídas mais... não só as saídas individuais. Então, a gente tem que, sim, se organizar para lutar para uma diversidade maior de cursos aqui em São José, para que a gente tenha, bem como citaram anteriormente, os cursos de humanas para cá. A gente tem que transformar São José em uma cidade mais plural para ela refletir quem de fato é a população de São José, porque não é todo mundo que trabalha na Embraer, e isso já cansou a gente há muito tempo, né? Para além disso também, toda essa questão da liberdade da organização dos grêmios, né? Porque eu acredito que é o primeiro passo que a gente tem, a primeira forma de organização que a gente tem disponível. Então, lutar pela liberdade da organização estudantil é muito importante, para que ela não seja burocratizada, né? E para que a gente não seja uma grande massa de manobra da diretoria de ensino. E também, colocando aqui também, para quem não conhece, como uma alternativa, apresentar o Emancipa, que é o nosso cursinho popular, que a gente está aí construindo tem alguns anos. Eu não vou me lembrar exatamente se são 3 ou se são 4, perdão, eu sou muito ruim de data, mas a gente já está aqui em São José há um tempo, mas pelo Brasil é um cursinho popular que já existe também há muitos anos e que é uma boa oportunidade para conhecer, para se organizar, para quem já tem aí uma experiência que não se enquadraria no sentido de ser aluno, mas também para ser professor, a gente está precisando. Então, conheça a Emancipa, veja aí nossas redes, mas também o Coletivo Juntos, o Coletivo Juntas, que é coletivo feminista, e que nesse momento que a gente está aí com a pauta das pessoas trans tão em debate, que eu acho ótimo, incrível, maravilhoso, é importante também a gente discutir um feminismo que seja transcentrado, porque se o feminismo ele é feito para pessoas cis e acaba querendo ou não também para pessoas brancas, ele não serve para ninguém praticamente, né? Então, faço convite aí para conhecer o Coletivo Juntas, que está nessa de um feminismo para os 99%, que é muito importante. E o Coletivo Juntos, que tem organizado aí a juventude aí há uns bons 9 anos e alguns meses, que a gente também tem o Juntos LGBT, enfim, quem quiser aí, fica o convite. Quem quiser também conversar comigo sobre mais outras questões, sobre linguagem neutra, sobre ser trans, sobre ser juventude, sobre grêmios e organização, pode me procurar no Twitter também, fazendo uma propaganda, né? Mas pode me procurar no Twitter também, Sol Juntos, tudo desse jeito mesmo, sem pontinho nem nada. E acho que era basicamente isso. Agradeço novamente a oportunidade. Eu não sei se eu passei do tempo também, mas muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar construindo e muito feliz pelo convite. Gratidão, Sol, pela contribuição. E para a gente dar sequência, convido o camarada Enzo para fazer a fala dele de encerramento. Enzo, isso aí. Certinho. Então, camaradas, quero mais uma vez aqui estar agradecendo vocês. Foi realmente muito engrandecedor estar aqui discutindo essas pautas. Sempre é um grande aprendizado a gente trocar diversas opiniões, diversas visões e diversas pautas sobre a juventude. Como disse, é um tema amplo, é um tema que envolve muitas facetas do jovem e não se resume, não dá para resumir em 5 minutos, não dá para resumir em 10 minutos, nem 1 hora. É algo que realmente tem que ser construído coletivamente, através do contato com aqueles que constroem a realidade todo dia, com os movimentos sociais, movimentos populares, com as ocupações. Isso é uma pauta importante para se destacar, né? A gente precisa aí ter a legitimação das terras ocupadas, a gente precisa ter a legitimação das comunidades que estão em regiões de conflitos políticos, às vezes por uma questão de especulação imobiliária. Nós temos aí diversas reintegrações de posse durante a pandemia, algo que é uma agressão à vida, a agressão ao direito à vida dos jovens, ao direito de todo aquele que quer ter uma moradia, que quer ter uma terra. Então a gente precisa brigar forte com isso. A gente tem em São José aí a comunidade do Banhado, que tem sofrido uma série de agressões. Isso é muito importante destacar dentro dessa pauta. E, novamente, né,
fazer esse apelo também que todos já fizeram, né? O Lion, a Sol, todos fizeram muito bem, são companheiros muito inteligentes, muito bem informados, de convidar os camaradas aqui a se informarem e se organizarem juntos, porque, mais uma vez, é na luta coletiva, é na luta unida que a gente consegue construir e intervir na realidade de fato, né? A gente tem nosso processo de construção individual, é óbvio, mas de mãos dadas, né, unidos, que a gente consegue realmente bater de frente com esse sistema, que é um sistema agressivo, que é um sistema exploratório, é um sistema que oprime, é um sistema que não deixa brechas, né? Mas a gente precisa saber se infiltrar onde dá e conseguir usar nossas armas, as armas da crítica e as críticas das armas, para conseguir se levantar novamente e reerguer a classe trabalhadora brasileira, mais uma vez, e todos aqueles que são oprimidos no dia a dia, como tão bem já falou Lion, tão bem já falou a Sol, e todos os outros que interviram aqui nesse nosso debate, que foi extremamente frutificante para todos, tenho certeza. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Enzo. Companheiras, companheiros, companheiros, antes de encerrar, gostaria de agradecê-los pela presença também no espaço de debate, no espaço de diálogo. Agradeço também a oportunidade de estar no espaço, contribuindo também ao debate. E para finalizar, convido então a nossa pré-candidata à Prefeitura de São José dos Campos a conversar com a gente, fazer o encerramento desse debate bonito sobre a vida das juventudes e sobre essa organização popular que se dá também na estrutura da política em São José dos Campos. Marina. É isso aí, Sara. Obrigada. Gente, estou muito feliz com a reunião, acho que foi muito, muito produtiva, muito boa. Ver jovens na política, por mais que Lion colocou isso, né? É necessário uma síntese geracional, a experiência dos mais velhos é fundamental, mas a juventude traz uma alegria e tem uma potência que é só dela, né? Então, estou muito feliz, inclusive, de ver a representatividade aqui, várias forças de dentro do pessoal, vários coletivos, pessoal do PCB. A reunião está sendo gravada, né, e a gente vai fazer depois uma relatoria, a gente está fazendo isso com todos os grupos. Então, todas as propostas que foram colocadas aqui, algumas foram colocadas como proposta diretamente, isso já vai ser incorporado, e algumas discussões que a gente faz, a gente transforma isso em proposta, né. Então, vai entrar essa questão do atendimento psiquiátrico, a necessidade de um ensino crítico nas escolas, enfim, tudo que foi colocado aqui, a gente vai fazer e vai lançar essa plataforma, a São José que a gente quer, no lançamento da candidatura também. Então, o nosso programa, o que a gente vai levar para a sociedade, a discussão e as disputas que a gente faz, elas são construídas coletivamente, e é muito importante ouvir esse pessoal, foi muito importante ouvir quem está dentro da escola, sejam os professores, seja a juventude, aqui a fala de Sol, nesse sentido, falando da relação dos grêmios com as instituições. A gente vai, como eu falei, a gente vai sistematizar isso e a gente vai fazer essa disputa para fora da sociedade. Acho que foi muito bom, não vou entrar em cada ponto em relação a questão da juventude, que eu acho que foi bastante produtivo. Vou tocar aqui agora no tema do que aconteceu, né, que foi em relação ao MBL. Eu entendo, né, a Jéssica pediu desculpa se exaltou, né? Não sei se todo mundo sabe, mas ela já vem sofrendo ataque deles antes desse processo eleitoral, né, no ano passado e tal. E agora eles estão numa ofensiva bastante grande. Não é só aqui, né, isso aconteceu com a Renata Souza no Rio de Janeiro, isso aconteceu com a Fernanda em Porto Alegre, isso aconteceu com a bancada feminista, que é também uma bancada e a vereança em São Paulo, e eles foram, inclusive, mais ofensivos, colocando vídeos do Bolsonaro defendendo o Ustra, defendendo o torturador, né? Aqui eles entraram também como parte dessa ofensiva. Estou falando da Jéssica porque é o que eu acompanhei, tá, gente? Se tem alguém que eu não acompanhei, eu peço desculpa. Mas colocando foto dela, foto minha junto, batendo no pessoal, eles distorcem o que a gente fala, fazem um debate rasteiro, né? Mas, assim, se por um lado eu repudio esse tipo de ação, por outro lado, eles não têm a capacidade de me afetar. Eles fazem isso porque eles não suportam ver o movimento de esquerda indo para as ruas. Né, eu digo, para as ruas e tomando a sociedade. A gente não está na rua fisicamente agora por conta da pandemia, mas a gente continua se unindo e fazendo construção coletiva. A gente continua querendo subverter a ordem, eles não aguentam isso. Eles não aguentam ver a mulher na política, não aguentam ver a juventude, os negros, as LGBTs, eles não suportam isso, mas eles vão ter que engolir, porque a gente está crescendo. Então, assim,
digo aqui, acho que é importante ter o repúdio dessa reunião em relação ao que eles fizeram aqui, em relação aos movimentos deles nacionalmente, porque não foi só aqui, mas eles não vão conseguir nos intimidar. Por isso que eu comecei aqui, inclusive, reivindicando a nossa unidade. A gente está aqui com o pessoal do Rua, o pessoal do Juntos, das Juntas, da UJC, reivindico muito a unidade do pessoal com o PCB aqui. A esquerda radical e combativa está unida e vai colocar o seu projeto para a sociedade, eles gostem ou não. Eles gostem ou não. Então, assim, a gente está avançando mesmo. Para ir finalizando, né? Eu disse, a gente está no 6º encontro, todos os encontros tiveram propostas, acho que bastante pertinentes, discussões fundamentais, mas ainda tem um calendário grande aí pela frente, eu quero convidar todo mundo também. Tá? Na quarta-feira aqui agora, a gente vai ter debate sobre moradia. O Enzo falou sobre a questão dos despejos em meio à pandemia. A gente vai estar com o Gabriel, do MTST. O MTST tem cumprido um movimento social que tem cumprido um papel fundamental em unidade com o PSOL. A gente vai estar com a Mara, do MST, que, enfim, faz toda uma produção de produtos orgânicos aqui, e com o Renato, do Banhado, também. A gente vai garantir estrutura, vai levar eles para onde for preciso, porque, infelizmente, nem todos eles têm acesso pleno à internet, mas a gente vai fazer uma discussão muito, muito boa de moradia na quarta-feira, nesse mesmo horário de hoje. E já adianto também, no sábado de manhã, o tema é LGBT. A necessidade da construção de uma pauta e políticas em relação à cidade, em relação a esse tema. Na semana que vem tem mais, não vou adiantar tudo aqui, eu só faço estou colocando aqui para, enfim, vocês saberem um pouco do que tem para o resto da semana, mas faço o convite para vocês acompanharem essa plataforma, está sendo muito gratificante para mim, e eu tenho tido retornos muito positivos das pessoas também. Então, agradecer a presença de todo mundo. Já está acabando aqui, ó, ela está até me chamando. Agradecer a presença de todo mundo, acho que estou muito fortalecida em ter vocês aqui do meu lado. Acho que é isso e até a próxima reunião. Então é isso, gente. Obrigada a todos, gratidão e até mais.